quantos conhecimentos, quantos aprendizados naqueles monitores que estão se revelando, que estão aparecendo, tecnologia começando a aparecer. O que não será do futuro? Esse é o ponto. Todas essas tecnologias, a qual eu mencionei, igual eu falei, né? Tem monitor que monitora o atendimento, que monitora o desencarnado, mostra tudo. A espiritualidade vai mostrar ali mais a informação que o médium precisa naquele momento. Esses monitores têm a capacidade, a identidade cósmica daquele ser completamente. Então, consegue entender tudo. E justamente, qual que é a fonte desses dados? As pessoas têm o potencial de ir lá e ver todas as memórias dela. Mas acredito que tudo isso que está se podendo se abrir e se revelar agora é fruto também da necessidade de maior esclarecimento da população. Não é da Terra, foi concedida, né, pela Fraternidade Branca para chegar aqui e para justamente dar esse salto quântico nesses Nossa, atendimentos. Cris, isso assim é um marco grande mesmo. Então a gente vai ver muito menos sofrimentos acontecendo. Christian Sibelius, me conte tudo, não me esconda nada. Que história é essa das pessoas, dos médiums estarem vendo painéis, televisões, né, para poder fazer um melhor auxílio aos espíritos? Tem pessoas que vão ficar loucas, tem pessoas que não vão acreditar, mas ainda bem que aqui o pessoal todo é desperto. Então, por favor, nos conte em detalhes. Pois é, o que está acontecendo, essa possibilidade, na verdade, uma dádiva que a gente está recebendo, né, do mais alto, para a gente poder potencializar os trabalhos. E essas pessoas, os médios que estão trabalhando, né, muitos em casas espíritas, principalmente, estão tendo a oportunidade de vivenciar, de enxergar a tecnologia do mundo espiritual e muitos estão achando que é coisa da cabeça deles. Mas, na verdade, é a providência divina, a qual a gente pode justamente usufruir mais dessa tecnologia a qual pertence, qual a gente já falou aqui várias vezes, eles estão anos-luz em tecnologia na nossa frente, e agora alguns estão podendo usufruir, né, em projeção, né, em desdobramento, e ver toda essa aparelhagem que eles têm para justamente melhorar o atendimento ali do irmão ou da irmã ali desencarnada, e assim adiantar, né, o atendimento para que mais pessoas possam a ser atendida numa mesma noite. Isso é muito interessante. Ah, Cris, a gente vai querer saber detalhes sobre essas tecnologias do plano extrafísico que já estão sendo permitidas aparecerem aqui no físico, como... Mas antes deixa eu te apresentar para quem não te conhece. Não sei quem é que não te conhece, mas eu vou te apresentar igual. Chris Kitts, ele é engenheiro de som, né, e ativista e apresentador da Meditação Mundial, né, Chris? Nas segundas-feiras, Meditação pela Vibração pela Paz Mundial. E o centro espírita que ele frequenta é lá em Belo Horizonte, onde ele mora, que é o Centro Espírita das Irmãs do FOL, né? Que é da editora do FOL. Nos explique, Cris. É, eu participo de na verdade, de duas casas espíritas, que é a Irmãs do Fo, né, a SEED, Sociedade Espírita Irmãs do Fo, e do Saber Amar, que é do Geraldinho Lemos Neto, e do João Pedro Pato, que é o Cristão no Mundo, que já participaram aqui da Meditação Mundial, lá da meditação, né? Aqui é outro quadro, não é a meditação. Mas é isso, eu faço parte dessas duas reuniões mediúnicas durante a semana, né? Me desenvolvo como médium também. Então, e a partir desses trabalhos que a gente está fazendo, a gente possibilita ver esses equipamentos para ajudar no auxílio, né, daqueles desencarnados. E muitos médios assustam, não só, né, nessas duas casas espíritas a qual eu falei, mas em outras também já vieram me perguntar olha, eu estou vendo um monitor aqui do meu lado, um monitor como se fosse um monitor de computador mesmo, monitorando todo o atendimento da pessoa, e aí elas ficam achando que é coisa da cabeça delas, que é algum tipo de animismo, né, mas não, a verdade é que está acontecendo, né, essa possibilidade, essa intervenção divina, são tecnologias muitas vezes, vindas de fora da Terra, né, para auxiliar, esse momento de transição planetária a qual a gente está vivendo, e assim poder, ajudar melhor. Então é bem interessante, são equipamentos de reconstituição perispirística, são equipamentos de monitoração mesmo,
de todo aquele ser que está ali, né, na ilusão, ou seja, para ser atendido, então monitora todo o nível de influenciação mental que ele está tendo, se ele está tendo influenciação mental, porque muitas vezes você está atendendo um espírito e ali ele está sendo influenciado mentalmente por uma outra pessoa, uma egrégora ali de espíritos que escravizam ele. Então, muitas vezes do que ele está falando não é dele. E isso para o médium identificar sem esse equipamento, às vezes é muito difícil. Então, eh, logicamente, o médico tem que ser muito bem treinado, né, para desenvolver esse tipo de sentimento, para entender o que o espírito está sentindo, e esses equipamentos ajudam muito, né, a gente a ter o melhor discernimento do que realmente está se apresentando ali para a gente naquele momento. E aí dá para saber, né, se ele está sendo influenciado, qual o tanto de redenção que ele já está tendo, né. E isso é muito interessante, são vários dados, realmente é incrível você ver o quanto eles trazem de dados para a gente daquele atendimento. Uau, Cris, que incrível. Bom, para o pessoal de casa que não estar entendendo o que a gente está dizendo, é porque nos centros espíritas, espiritualistas, se faz atendimentos a entidades não só encarnadas, mas também desencarnadas, né? E o médium muitas vezes tem o trabalho de dar uma orientação para este espírito, para este encarnado, né? E me corrija se eu estiver errado, Cris. Lá no extrafísico eles sabem de tudo, eles têm painéis que acompanham todo o andamento da pessoa, tanto encarnada quanto desencarnada, né? Todo o histórico, a ficha corrida, né, das pessoas, os desafios que elas estão passando no momento, quando vão encarnar ou desencarnar, né? Quem tá encarnado, eles têm lá a lista, né? Será que é hoje? Será que é amanhã? Eles têm a lista. Mas todas as informações sobre a pessoa tá lá, né? Os parentescos, histórico cósmico, o que fez, o que não fez, o que precisa fazer, em que ponto tá da vida da evolução, né? Como o Cris disse, entidades que está relacionada a eles dentro das brechas que ele abre, né, que eles abrem nas suas morais, então se conectam com obsessores através disso, tudo tá lá relatadinho e tu está nos dizendo então que os médiums estão tendo acesso a poder enxergar essas tecnologias do plano extrafísico, os computadores e os dados que estão nesses computadores sobre essa ficha corrida das pessoas, para então serem mais precisos na abordagem, no atendimento nas casas espíritas. Isso, perfeitamente. O que foi explicado pela espiritualidade é justamente a possibilidade de ter mais atendimentos numa sessão, essas reuniões, até mesmo foi até bom você citar, para a gente poder ser mais didático aqui, essas reuniões nos centros espíritas muitas vezes são chamadas de reuniões de desobsessão, que são espíritos, né, ligados a outras pessoas, principalmente às vezes encarnados, mas que estão vivendo em ilusão. E o que está acontecendo, né, esse momento de transição planetária, a cada evacuação, né, da crosta, ou seja, está acontecendo uma limpeza muito grande em volta da crosta umbralina da Terra, né, que aí também é outro assunto que a gente já fala aqui, que é o degredo, né, espíritos estão sendo degredados daqui, e então essa transmutação, né, do umbral, ou seja, eles, né, usam principalmente a luz solar, as energias, né, que vêm do espaço para poder, limpar esses umbrais, como a gente leu, né, como a gente leu nas obras de André Luiz, essa mecânica de limpeza umbralina na crosta, em volta da crosta terrestre, tem uma mecânica mesmo, eles usam a explosão solar, a luz solar, para Aham. transmutar, não é só para limpar, né, eles transmutam, eles limpam, mas aí eles refazem aquilo, né, aquele lugar que estava, né, de charco, de lama, de escuridão, se transforma, né, num belo campo florido, É o cheio de processo árvores. da reurbanização astral, né, que a gente tanto comenta aqui no canal. Isso, isso. Então, esse momento de transição precisa de dar uma acelerada. Então, esses equipamentos, às vezes, vamos supor, né, numa reunião dessas de desobsessão, ou de esclarecimento desses espíritos, às vezes você tinha uma média de 9 atendimentos, né? Cada médio, às vezes, por indicação, por orientação, inclusive de André Luiz, as obras de André Luiz, cada médio
tem a capacidade de até 3 receber 3 espíritos por sessão, né. Mas aí a questão é que agora, com esses tipos de equipamento, o médium está podendo até receber 4, 5, então, às vezes até mais. Então triplicou a a a possibilidade de atendimento numa reunião mediúnica, para justamente acelerar, né. Então, esses equipamentos, os médios estão podendo ter uma precisão melhor, para não perder tempo, porque sempre que o médium está recebendo um espírito, dando passividade a um espírito, tem sempre um dialogador ali conversando com esse espírito. E aí, a partir do médium, né, a partir da visão do médium, ele pode ajudar o dialogador a falar o que está realmente acontecendo, para o dialogador não ficar perdendo tempo em conversar tanto com o espírito, não indo para o intelecto dele, e sim fazendo com que ele sinta, porque isso é muito É importante muito de a gente importante, né, frisar. Cris? Isso. É muito importante a gente frisar, porque esses equipamentos estão possibilitando justamente as pessoas fazerem com que as pessoas sintam. Em vez de ficar dialogando com o espírito, ou seja, no campo mental, no campo do pensamento, não. É justamente fazer com que a luz do nosso coração acenda o coração dele. É aquela velha máxima, né? De uma vela acender a outra. Então, a luz propaga-se acender uma vela ali, acender uma vela aqui. Então, esses equipamentos, e são vários equipamentos, inclusive para tirar chip, para equipamentos que tiram não só o equipamento, eu já percebi, tira o chip ali daquele encarnado, eh, e também do desencarnado, porque às vezes, igual eu falei, muitos desses espíritos desencarnados, eles estão sendo escravizados por outras entidades muito mais, vamos dizer assim, inteligentes, e aí sim criam um verdadeiro exército, e aí automaticamente reflete nos encarnados aqui, né. Inteligentes até por ali, né, Cris? Porque se fossem de fato inteligentes, eles estavam praticando É, bem para com eles e pois para com é. os outros, né? Isso eles vão descobrir mais no Boa futuro. observação, porque você me corrigiu certamente. Na verdade, são pessoas com intelecto avançado. Inteligência é o amor supremo, nada mais inteligente do que o amor, né. É verdade. Cris, tu falou uma coisa realmente muito importante. Porque o que que é, né? Ok, tu vai conversar com a entidade através do intelecto, mas se tu for ver, como tu próprio nos diz, né? Os seres que escravizam o planeta estão lá de tanto intelecto, né? Uhum. Através de vantagens, né? Até por desconhecimento de algumas outras leis universais, fazem o que fazem. Então, não é por aí, né, Cris? Não é através do intelecto ou de novas construções mentais que aquela entidade, no momento de emergência, vai ser beneficiada, né? Então, o que ela necessita realmente é acender a chama da presença dela, né? Expandir o contato com a alma dela. E como é que se faz Uhum. isso, né? Através de um contato de alma, um contato com que passe a presença, que passe o toque da existência nela, que ela se sinta viva, se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta percebida, né? Isso faz com que ela abra um caminho de acesso para a alma, né? E isso que de fato mais necessita no momento. Sim, perfeitamente, porque se a gente ficar pelo intelecto, o intelecto da gente é muito afiado, ele tem que ser afiado. Então, a gente entende que, se for pelo lado do entendimento, ou seja, o entendimento maior que a gente pode ter é através do sentimento. É um salto quântico, né? Era o que Jesus fazia. Todas as metáforas, né, que Jesus falava era justamente para pôr a pessoa lá no campo mental superior dela. Ele Isso. dava um salto quântico na pessoa. Então, é isso que a gente precisa também de exercer no nosso dia a dia, e o que está acontecendo com essa possibilidade, com essa intervenção divina, vamos dizer assim, desses equipamentos sendo É, mostrado para os médios, é uma possibilidade muito grande mu de exercitar o nosso sentir, porque a gente fala aqui, né, o pensamento é algo arcaico, né, principalmente o pensamento já é arcaico, imagina o pensamento negativo.
É mais eu tenho aquela frase que é engraçada, fala assim que todo pensamento negativo ele tinha que ser silenciado como alguns grupos do WhatsApp, então, a gente Perfeito. É verdade. então a gente tem que prestar atenção mais no nosso sentir. E engraçado que tem, todas essas tecnologias a qual eu estou falando, faz com que o médium sinta mais, porque ele precisa de ter o Isto. sentido e desenvolva o sentimento, para justamente ele entender, por exemplo, o monitor ali, né, que está mostrando o quanto de culpa aquele espírito tem, porque mostra as emoções dele, igual eu falei, mostra muita informação. Então, às vezes, aquele espírito que está sendo acolhido ali, ele tem muita culpa dentro dele. Então, quando o médium vê que ele está, vamos supor, com 70% ali, né, dessa emoção muito, Tu eh vai quase virar um ovoide com 70% de culpa. pois é, e tem. É justamente são espíritos que já estão quase perdendo a forma física, muitos deles, né. Tanto que a dementação de um espírito acontece por causa de uma emoção mal trabalhada. Então, Sim. às vezes o médium ficou ali o dia inteiro sentindo uma culpa estranha, mas às vezes ele não está percebendo. Mas aí quando ele chega lá e vê que realmente aquele espírito que ele está atendendo está com 70% de culpa, então, aí é mais uma oportunidade dele aprender: "Olha, eu estava Eu sentindo estava isso o sentindo. dia inteiro". Então é um feedback incrível de senti ou seja, é uma possibilidade, uma universidade do sentimento ao qual a intervenção divina está nos proporcionando. Eu acho isso muito fantástico, viver esse momento e presenciar esse momento, né, é muito legal. Eu mesmo. Muito provavelmente, né, esse médium que sentiu a culpa em paralelo tinha dentro dele também algum nívelzinho de culpa. E provavelmente os dois, né, obsessão não é por acaso, é por ressonância, né, os dois puderam ter a oportunidade de ter aquele momento e algo ali ser aprendido, algo ser esclarecido, algo ser sentido diferente, né? Porque Cristo falou muito importante, né? Tu falou, a mente superior é bem diferente da mente inferior. Porque a É, mente superior é a mente do nosso espírito, né? A mente ligada ao nosso espírito. A mente inferior é a mente do ego, né? Criada através de condições, condicionamentos e a sobrevivência. Para ela, tudo vai dar ruim, tudo vai tender ao caos, tudo vai ser negativo, sim. tudo terrível. E a mente superior, não, a mente do nosso espírito é plena da eternidade, com todo o nosso registro dessa de infinitas vidas, e a nossa vida eterna no cosmos, a sabedoria da nossa alma, do nosso ser. E só que essa mente superior, ela depende da mente inferior para se manifestar no mundo, né? E se a nossa mente inferior está cheia de bloqueios, cheia de, ela não tem, o nosso espírito não tem como se manifestar no mundo, a pessoa fica triste, depressiva, mal, nada anda na vida, ela não consegue manifestar nada. Inclusive, Cris, esse é de tamanha importância o assunto do Open Mind, desta semana agora, dia 24 do 4 de 2024. Porque eu quero passar uma informação nova, muito libertadora, justamente, né, fruto do desenvolvimento de muitos anos, compilação e sintetização de conhecimentos e sentimentos que façam que a mente inferior não só seja domada, mas ela passe a se alinhar com a mente superior, de forma a abrir espaço para que o espírito haja, viva e manifeste. E daí acontece o contrário de tudo isso. A pessoa consegue a felicidade, a alegria e manifestar as coisas na vida, porque as coisas só acontecem através do espírito. A mente Uhum, inferior não faz nada, ela só impede. Então uhum. é abrir a mente para o espírito poder canalizar. Por isso o Open Mind que eu vou trazer dia 24 e o link está aqui na descrição para todos participarem, que se cadastrarem ali. Ao vivo, às 8 horas da noite, tu estará lá, né, Cris? Perfeito. Engraçado, e eu primeiro tenho que te parabenizar por essa iniciativa, porque quanto mais iniciativas igual a essa tiver, melhor o nosso mundo vai ficar, porque a mente realmente, a mente inferior, nosso campo mental inferior, é justamente onde estão os nossos machucados, onde os É, machucados estão aparecendo no nosso corpo. E o que machuca o corpo, mental inferior são as emoções a qual a gente não sabe trabalhar, porque a gente nunca aprendeu a sentir. Então a gente sempre foi, vamos dizer assim, incentivados a apenas.
Isso. Eu tenho que achar Aí, uma solução, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. O que que eu penso sobre isso? Não. O que que sente, não, né? pois é, a gente não é nunca nos ensinaram a sentir, sim para pensar. E aí que é o problema, porque através do coração a gente consegue ter uma harmonia mental muito grande, porque o nosso coração está linkado justamente ao nosso mental É, superior. E aí que faz toda a é possibilidade verdade. harmônica da nossa vida, né. Mas É isso é é tão fisicamente. simples, né, É que às sim. vezes parece ser tão complicado, mas é muito simples, e simples é sinal de sofisticado. Sofisticação. E Cris, o coração é a nossa conexão com tudo isso. É perfeito, porque os nossos três vórtices inferiores, né, os chakras, conhecidos como o básico, umbilical, solar, eles se referem à matéria, né, e ao mundo Uhum, material, nossa vida na matéria. Os chakras superiores, né, o laríngeo, o frontal e o coronário, são a nossa vida do espírito, a vida superior, a vida do espírito, a vida extrafísica. E o chakra cardíaco é a conexão entre o céu e a terra. É a conexão entre o espírito e a matéria. É a nossa conexão da matéria com o nosso espírito com a nossa matéria. E através dele a manifestação, se a gente permite, né, deixando o mental inferior de lado e alinhando a mente, domando, alinhando ela com pequenas questões que fazem este alinhamento uhum. e a canalização pode acontecer e a pessoa tem uma libertação ainda vista na vida. É simples, né? É É simples. simples, Mas o difícil é é ser tão simples. simples, né? Por isso que tu diz, o simples é sofisticado. Simples, o nosso telefone nem botão tem mais, né, ou seja, é sofisticado e é tão simples, porque nem botão tem. Uma coisa interessante que você falou, principalmente dos chakras, a gente estava falando de Jesus e quanto os ensinamentos de Jesus faz com que a gente nos conecte, né, nos conecte com o mental superior, e tudo que ele falou pra Hum, gente simplesmente era algo para que a gente dê esse salto quântico. Principalmente a reza a qual ele nos ensinou, que é o Pai Nosso, acho que a gente já falou uma vez na meditação mundial, mas é tão interessante o Pai Nosso, a mecânica do Pai Nosso, que ele dá um salto quântico pois é. justamente para a gente poder, né, fazer esse up, e justamente isso que você falou, ter o entendimento de cada ponto central do nosso corpo, que quando ele fala, né, Pai Nosso, ele já fala no chakra, né, coronário, Pai Nosso que estais no céu. Santificado, que é esse chakra. Seja o vosso nome, que é o laríngico. Venha a nós o vosso Vem a reino, união, que né? é a união. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua A vontade, vontade, assim né? na Lá embaixo. terra, por isso, ainda ele fala, assim na terra quanto no Assim. céu. Ele fala isso, o ponto de conexão é o cardíaco, né? O pão nosso, Pô, daí né, já veio o que estômago nos do dai pão hoje. nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai Perdoai emoções, né? as nossas ofensas, nossas emoções, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, que é o Tentação, onde é chakra. que vai dar a tentação? Pois aonde que vai dar? No próximo chakra. E É livrai-nos uma. do mal, que é o chakra que a gente livra mesmo de todo o mal, né? E livrai-nos do mal. Amém. Ou seja, até a reza a E qual ele Amém nos é ensinou, Amon. Vem de Amon. Amon-Ra, Amon, Deus do Egito. Amon-Ra. Pois é. Então, até o Pai Nosso que ele nos ensinou é o maior alinhamento energético e tomada de consciência dos nossos pontos de conexão entre o físico e o extrafísico. E que muita gente repete o Pai Nosso como se estivesse repetindo algo decorado e Não pode ser não mecânico, né? sentido. Pois é, a gente tem que sentir. Então, cada vez que a gente rezar um Pai Nosso, declarar o Pai Nosso, sentindo cada ponto do que ele falou com os nossos chakras, nossa, é uma energização fenomenal. E justamente, principalmente, é um exercício para o nosso sentir, para o nosso cardíaco, porque, né, a nossa conexão entre o céu e a terra. O reino dos céus está dentro de nós. Christian Sibelius, que maravilha, né? Quantos conhecimentos, quantos aprendizados naqueles monitores que estão se revelando, que estão aparecendo, tecnologia começando a aparecer. O que não será do futuro? Logo mais. Nosso futuro vai ser bem promissor. Tem uma cidade espiritual em cima de São Paulo que ela é dedicada só à tecnologia que vem
de outros lugares, que vêm de outros planetas, e é bem interessante. Já tive uma projeção nessa cidade e tem muito equipamento, tem muita tecnologia, e essa tecnologia está começando a ser disseminada e logo, logo, pessoas vão encarnar. Tem muitas pessoas já, encarnadas, fazendo algumas pesquisas científicas para justamente proporcionar, né, um futuro um pouco mais harmônico para as pessoas, mas outras também vão encarnar com essa missão, porque também não é qualquer um que dedica uma encarnação a uma pesquisa de um equipamento que possa melhorar a vida das outras pessoas, mas existem essas pessoas e elas vão chegar e estão chegando já, né. É verdade, Cris. Nossa, é tanta tecnologia, a gente tem que um dia fazer um vídeo para falar sobre elas em mais Cada uma, detalhes. né, Tem porque tem a câmara de ressonância, um monte de tecnologias, né? E até falar sobre o computador central destas tecnologias, né? Que não é nada parecido com aquilo que a gente tem aqui, que a gente pensa que são computadores com chips como os nossos. É totalmente diferente, né? Utiliza as próprias funções de inteligência cósmica uhum. a favor. Não, muito interessante você ter falado isso, porque esse é o ponto. Todas essas tecnologias, a qual eu mencionei, igual eu falei, né, tem monitor que monitora o atendimento, que monitora o desencarnado, mostra tudo. Logicamente, o monitor, a espiritualidade vai mostrar ali mais a informação que o médium precisa naquele momento, as outras informações são irrelevantes, né, para até não perder muito tempo, mas esses monitores têm a capacidade, têm a identidade cósmica daquele ser completamente, então consegue, entender tudo. E justamente qual que é a fonte desses dados? É justamente esse computador central a qual a gente pode nos conectar, não só com esses equipamentos, né, da espiritualidade, mas principalmente com o nosso coração. É muito importante a gente ter esse entendimento, porque a gente pode acessar essas informações através do nosso coração. Basta você estar conectado e também, né, desprendido de muita coisa, porque para você acessar tanta informação, você precisa de espaço no HD, vamos dizer assim, né. E esse espaço através de muita abnegação, né, para você conseguir fazer isso. Então a tecnologia só vem nos adiantar aquilo que nós, espíritos, já somos capazes de conectar. Até mesmo essa tecnologia, né, conecta-se com um computador central, né, a gente não vai entrar em detalhes hoje, né, mas no centro da galáxia, porque é onde se anulam todos os tórax do universo, então toda a informação está lá holograficamente representada, da mesma forma como está em cada átomo toda a informação do Uhum. universo, porque ele tem 10 a 55 gramas por centímetro cúbico no próton, que é a mesma massa do universo, a gente já viu aqui em vídeos do físico Nassim Haramein. Então toda a informação está em todos os pontos, ele pode, a tua informação está aqui, está em todos os lugares, todos os pontos do universo contém o todo, né? E é essa tecnologia que não é de radiação, que, né, que a gente usa aqui, mas é o contrário dela, é de contração, porque ela vai junto e vai com o universo para todas as partes deles, Perfeito. instantaneamente. E a gente já viu exemplos dessas tecnologias também, né, Cris? Porque Uhum. não só em projeção astral, mas tem muitos livros que relatam como é essa tecnologia. Livros de André Luiz, livros do Espírito Lúcio, livro Sim. de vários autores, né? Através do Nunes inúmeras Maia. pessoas que psicografam, mostrando que essas tecnologias, até mesmo as pessoas têm potencial de ir lá e ver todas as memórias dela, tudo que aconteceu nessa vida, e vai rebobinando, ver cada ponto, quero ver o minuto 1 do meu dia 3 de vida no planeta, na vida X que eu tive, tá lá registrado. E mais do que isso, tu pode ver de todos os ângulos, como se tivesse uma Uhum. câmera filmado de todos os ângulos na época que tu quiser, na época dos dinossauros, né? Sim. Porque toda a informação do universo está em todo canto. A gente já fez aqui um vídeo sobre as câmaras do tempo, que é uma tecnologia astrafísica que tem esse potencial, só para que a Uhum. gente tenha aqui uma consciência do quão avançada é o nosso universo, né? Uhum. Porque nele está todas as informações vistas de todos os ângulos, de todos os momentos e até mesmo do futuro. Mas isso é uma outra história, né, Cris? Mas Uhum. acredito que tudo isso que está se podendo se abrir e se revelar agora é fruto também da necessidade de maior esclarecimento da população, né, para Uhum. fazer uma compensação energética a seres ainda não Uhum. tão esclarecidos, que também, né, estão
expandindo sua energia, às vezes não tão amorosa Uhum. ainda sobre o planeta, mas também, ao mesmo tempo, um mérito por parte de esclarecimento dos médiuns que têm condições de lidar com tudo isso, Uhum. de se orientar através disso, a ponto de nem sequer se perderem, mas também terem o conhecimento necessário para isso, né? Perfeito. E principalmente, tem tem máquinas que, além de exercitar o sentir do médium, faz com que ele perceba, o campo mental muito da pessoa. E uma dessas máquinas é muito interessante, que é uma máquina de reconstituição perispirítica, porque, por exemplo, um ovoide ou um espírito muito dementado que perdeu a forma física por por causa de emoções mal trabalhadas, como a gente falou aqui, né, porque um espírito que perde a forma física, ele está num nível de emoção ali O mal ovoide, digerida muito o, grande. o ovoide geralmente é culpa e vergonha os principais compostos energéticos. Boa lembrança. E para esse espírito, né, voltar à forma física Uhum. antes desses equipamentos que a espiritualidade maior nos está Que concedendo, ele legal, Cris. precisava de encarnar, ele precisava de um choque anímico, ele precisava de ir para um útero feminino e ter um aborto. A mulher poderia ter um aborto espontâneo, só para que ele tomasse forma. Olha só a trabalheira que é, né, principalmente para uma mulher passar por um aborto espontâneo. Então, isso possibilita menos sofrimento, porque a partir desse espírito, eles pegam um ovoide, colocam numa câmara, né, coloca numa incubadora, essa incubadora é acoplada nessa máquina onde tem a forma, né, do perispírito, Isso é e muito através do interessante. médium através do o médium conectado ali, né, nessa máquina, e aí eles pegam justamente o prana que o médium está recebendo, porque o médium ele é apenas uma ferramenta, né, ele é apenas uma ferramenta que vai fazer com que esse prana da terra, né, vá para esse corpo ali, vá para essa silhueta perispirítica para justamente reconstituir e assim pegar, ali o campo mental aonde ele se dementou, em qual parte daquele momento que ele se dementou, que ele começou a perder a forma física dele e o porquê que ele perdeu a forma física, ou seja, qual tipo de emoção, né, o que que aconteceu para ele perder a forma física dele. A gente está falando de ovoide, mas tem pessoas que se transmutam em animais, né, Isso, eu enfim, ia tem dizer. licantropia, né, então tem formas, assim, horrendas, assim, que as pessoas se transformam. Então eles pegam esses seres, colocam dentro dessa incubadora, e aí através desse processo, né, de uma tecnologia deles, e através do médio, a máquina vai puxando esse prana através do médio e vai reconstituindo, em vez dele ter um choque anímico, né, ou seja, é um choque anímico que ele está tendo, mas antes ele precisaria de encarnar, de só passar por um útero para retomar a forma física, ou seja, é muito sofrimento, é muita trabalheira, e hoje em dia, graças a Deus, graças a essas tecnologias extraterrestres, porque essa máquina, principalmente de reconstituição perispirítica, não é da Terra, foi concedida, né, pela Fraternidade Branca para chegar aqui e para justamente dar esse salto quântico nesses Nossa, atendimentos. Cris, isso assim é um marco grande mesmo, porque olha a beneficência que um equipamento desses é capaz, justamente pelo que tu disse, né? Os ovoides perdem a forma, às vezes se animalizam, né? Viram Uhum, por aquele, porque o espírito se molda conforme aquilo que a pessoa se vê, se acredita que uhum, é, e as pessoas, ao se sentirem, se sentem animalizadas, elas acabam ficando animalizadas e às vezes perdem a própria noção delas como um ser humano. Tá cheio nos umbrais. Santa Maria é uma cidade que tem muitos seres animalizados, já diz o Jordelei, andando pelas ruas. E sim, já uhum, tive experiências de projeção, visualizei já muitos seres que estão como animais, mas não são animais, são seres humanos. E imagina, né, para voltarem a ter um corpo, choque anímico, né, teriam que encontrar mães capazes de ter uma experiência daquelas sem se perder, né, ou até mesmo uhum. mães que tiveram o karma, né, atraem inconscientemente aquele acontecido.
Mas também piora ainda a crise em outros momentos, né? Porque às vezes o ovoide ele perde completamente a forma e vira uma massa amorfa. E Uhum. ele é necessário até, muito se coloca em gado, né? Gado de abate, que é para ele Uhum. ter pelo menos uma experiência de voltar à forma. Então, aquela encarnação, mesmo que como gado de abate, traz um Já benefício para ajuda. aquele espírito, né? Graças a Deus a essa tecnologia, esse tipo de Já. coisa não precisa acontecer mais. Então a gente vai ver muito menos sofrimentos acontecendo, né, É que aqui na nós Terra. estamos vendo já a carne sendo impressa Pois é, em laboratório, indistinguível de sabor. Ou seja, realmente, né, com essas tecnologias vai propiciar, já vem de encontro ao nosso progresso moral de abandonarmos essas limitações de outroras da evolução, né? é, Mas tudo a seu tempo, como dizem sempre os mentores. Cris, muito incrível nossa conversa aqui hoje. Eu acho que o pessoal de casa legal. gostou bastante. Eu peço para que eles deixem aqui comentários, né? Uhum. Para que a gente vá desenvolvendo o assunto. Nos deem um oi nos comentários, porque a gente gosta de ler os bons comentários. E agradecer a tua presença aqui, Cris. Quanto tempo tu não vem no PavaCast? Pois é, obrigado, obrigado de coração. É sempre um prazer, uma honra participar. É sempre um prazer, uma honra conversar assim, contigo, principalmente com todos que nos assistem aqui no canal, que eu gosto muito. E também fazer um favor, né? Porque tem muitos médios aí preocupados, achando que está vendo coisa. E não, isso é apenas um momento de transição a qual a gente está passando e a gente precisa de olhar para isso, principalmente as pessoas ligadas ao espiritismo, que às vezes entram numa caixinha muito complicada, que não entendem nem o que o Kardec próprio propôs, que era a pluralidade dos mundos e a pluralidade das existências. Esses são os preceitos que já abrem a porta dessas caixinhas a qual às vezes o espiritismo foi colocado. Então, só para deixar compartilhar essa mensagem e falar que tem um mundo todo, tem um universo inteiro para a gente conhecer e para a gente exercer a nossa divindade, o nosso amor incondicional a essas pessoas a quais esses médios estão trabalhando. Ser médio não é superlativo, pelo contrário, é uma oportunidade de cura, de entendimento, né? Então, só para deixar esse recado e compartilhar para as pessoas poderem usufruir da melhor maneira possível desses tipos de tecnologia para a gente construir um mundo melhor. Somos muito gratos, Cris, pela tua presença. Nós nos vemos na Meditação Mundial segunda-feira e também no Open Mind, né, que eu espero a todos. Cris, muito Sim, obrigado. Nós nos vemos, obrigado a você. a gente fica e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.